Olá, bem-vindos a mais um webinar da Cadme. Hoje temos um webinar sobre DriveWorks Express, a ferramenta de configuração incluída no seu SolidWorks. O que é o DriveWorks Express? É uma ferramenta de automatização de modelos 3D e desenhos 2D incluída em todas as licenças do SolidWorks. O DriveWorks permite-nos gerar novas configurações de modelos standard, poupando assim tempo e recursos. Como é que funciona o DriveWorks? Numa primeira fase é necessário capturar modelos, desenhos, cotas ou configurações dos nossos modelos. Depois, na segunda fase, criamos o formulário com os devidos inputs que iremos precisar para controlar as cotas. E na terceira fase fazemos a conjugação entre o formulário e as mesmas cotas através da criação de regras. Portanto, tenho aqui um exemplo do lado esquerdo de um modelo 3D e de umas diversas caixas de input que vão receber X valores. Portanto, estes valores estão agrupados a uma a determinadas cotas e depois no final ficará gerado este mesmo modelo. E sem mais demoras, vamos aqui partir para o nosso modelo. Portanto, isto do DriveWorks Express nós podemos encontrar aqui no Tools, Express Products, DriveWorks Express. Portanto, será pedida a ativação de uma chave. Para isso, nós vamos ter que vir aqui ao my.solidworks.com/express. Aqui na parte do serial irão colocar o vosso serial, por norma isto já aparece automático, a vossa versão, o produto que querem, que é o Express, e irá aparecer aqui um código. Esse código tem que ser copiado para um determinado campo que vai aparecer ali e é isso, está feita a ativação do DriveWorks Express. O DriveWorks funciona portanto, capturando cotas, features ou parâmetros que nós tenhamos aqui nos nossos desenhos que sejam importantes e depois vamos criar regras para podermos gerar estes mesmos modelos. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma database. Ora, vou guardar isto aqui na minha pasta. Vai ser esta. Portanto, e vai ser uma database. Portanto, isto é em Microsoft Access. Portanto, é importante que vocês tenham o Office instalado no vosso computador. Portanto, no meu caso, eu tenho já aqui esta mesa de trabalho. Portanto, isto que está aqui foi tudo desenvolvido em SolidWorks. Aqui, na primeira instância, vou usar o modelo aberto. Portanto, ele vai-me capturar aqui este assembly. Aqui dentro, já que eu estou aqui no assembly, uma das coisas importantes é aqui esta cota que eu tenho do ângulo, ou seja, isto é o ângulo aqui do meu apoio de pés. Portanto, aquilo que eu vou fazer, venho aqui ao Dimensions and Features e vou capturar esta cota. Portanto, vou-lhe dar aqui o nome de ângulo e vou adicionar. Automaticamente isto aparece aqui na pasta das Dimensions e, ou seja, está apto para podermos criar uma regra. Portanto, em seguida, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir, por exemplo, aqui a estrutura. Vou... esqueci-me aqui de uma coisa. Aqui eu, no captura de models tenho que escolher primeiro os modelos que vão ter cotas capturadas. Ou seja, no meu caso vão ser as duas chapas, a estrutura e o tampo. Portanto, os pés e a garra não vão sofrer alterações. Portanto, são acessórios standard, por assim dizer. Não vão sofrer alterações, por isso não vou capturar.
Pronto, como eu estava a dizer, portanto eu vou aqui dentro da estrutura e vou começar a capturar dimensões. Portanto, a primeira dimensão que eu vou capturar é aqui estes 1220, que vão ser, portanto aqui nós podemos dar um nome qualquer que nos faça sentido. Eu vou colocar que é o comprimento, aqui os 820 é a altura e os 520 é a profundidade. Pronto, aproveitando aqui esta parte, portanto, vou capturar também aqui as medidas do meu tubo quadrado. Portanto, isto vai ser o meu tubo quadrado medida, e aqui vai ser o meu tubo quadrado de espessura. Pronto, ou seja, aqui na estrutura em Weldments já tenho 5 cotas capturadas. Aproveitando aqui ainda esta parte, vou buscar o desenho correspondente a esta estrutura, ou seja, eu tenho um desenho já feito aqui em SolidWorks com as medidas, portanto um desenho normal. Portanto, e depois também será replicado na geração de novas especificações no DriveWorks. Portanto, fecho ali a estrutura. Vou passar agora à próxima, pode ser o tampo. Portanto, no caso do tampo, eu tenho aqui o mesmo tampo com diferentes materiais. O DriveWorks Express não me permite fazer a troca de materiais via Custom Properties. Então aqui um bocadinho um workaround que nós temos é fazê-lo via configurações. E aqui aquilo que eu vou capturar primeiro será aqui os meus cortes, ou seja, eu posso ter cortes ou não, isso depois vai ser escolhido mediante a opção que eu tiver no meu formulário. E vou colocar aqui, portanto isto vai ser o tampo profundidade, ok, aqui vai ser o tampo comprimento, e aqui os 20 mm vai ser o tampo de espessura. Ainda aqui dentro do tampo, aqui nos drawings, vou buscar o drawing correspondente ao tampo. E aqui neste caso, como quero fazer o switch entre diferentes configurações, vou colocar um visto aqui para controlar as configurações baseadas em regras. Portanto, vou fechar o meu tampo. De seguida, vou abrir a chapa traseira. Portanto, a mesma receita, capturar aqui as diferentes cotas. Portanto, esta aqui vai ser a chapa traseira, altura, e esta aqui vai ser a chapa traseira comprimento. Vou capturar outra vez o drawing e falta-me agora a chapa inferior. Portanto, vou já capturar o drawing e capturar as cotas. Portanto, é a mesma coisa. Portanto, isto aqui vai ser a chapa inferior comprimento e aqui vai ser chapa inferior largura. Pronto, neste momento tenho tudo capturado. Falta-me aqui o desenho do assembly. Portanto, falta-me aqui este desenho. E agora vamos partir para a parte do formulário. Portanto, aqui na parte do form,
vou começar a criar diferentes tipos de inputs. Portanto, vai ser a altura, por exemplo, aqui eu tenho diferentes tipos de botões, que posso ter aqui dentro do formulário. Posso ter caixas numéricas, posso ter listas, posso ter spin buttons, ou posso ter botões checkbox, que é basicamente um botão igual a este. Pronto, no meu caso, vou meter aqui uma numeric text box. O meu minimum value de altura vai ser 750 e o máximo 1100. Aqui o required ou não, basicamente isto quer dizer que se vocês tiverem este visto, ele não vos deixa gerar o modelo enquanto não for preenchido o valor ali na caixa. Portanto, neste caso eu vou dizer que quero este valor, porque isto não funciona sem altura. Agora, o comprimento vai ser uma numeric text box, em que aqui vamos ter 800 por 2,5. De seguida vou ter a largura, até a mesma coisa, em que aqui é 400 e 750. Depois tenho chapa inferior comprimento. Aqui vou copiar esta parte. Chapa inferior vai ser 500 por 700. Chapa inferior de largura vai ser 250 por 350. Depois aqui vou ter o tubo quadrado, medida. Neste caso vai ser um drop down, portanto, que eu quero ter aqui diferentes medidas de tubo. Portanto, tenho 35, 40, 50, 60, 70 e 80. Agora, para a espessura do tubo vai ser a mesma coisa, ou seja, outro drop down, vai ser tubo quadrado, espessura. Vamos ter 2.6, 3.2, 4.0 e 5.0. Aqui no DriveWorks, esta questão do ponto e da vírgula é sempre ponto. Vírgula aqui não funciona. Portanto, sempre que vocês têm um valor decimal, terão que usar a questão do ponto. Depois vou criar o ângulo, que também vai ser um numeric text box, em que o valor mínimo será 10 e o máximo 25. De seguida, falta uma espessura do campo, vai ser um drop down, em que vai ter 10, 12, 16, 20, 25 ou 30. Depois, para a questão dos cortes, eu vou criar uma checkbox, que vai ser cortes tampo. E por último, temos o material, que vai ser um drop down. Portanto, eu posso ter oak, posso ter maple ou posso ter pine. Pronto. Em termos de formulário, vou ter todos estes campos que vão ter aqui uma referência a inputs. E agora, por último, vou criar as minhas regras. Portanto, neste momento aqui, eu tenho o DriveWorks a dizer-me que preciso de criar regras para 20 itens. Portanto, eu vou começar já aqui pelos nomes dos ficheiros, em que, por exemplo, na mesa de trabalho eu vou ter o meu comprimento, vou concatenar com o X e vai ser a largura, vou concatenar outra vez e concateno com a altura. Portanto, isto vai ser
mesa de trabalho, x de comprimento, x de largura, x de altura. Portanto, o nome do ficheiro vai ser isso. Aqui na chapa inferior, portanto, vai ser chapa inferior comprimento, concatenar com a chapa inferior largura. O tampo vai ser o comprimento, concatenar outra vez, aqui o separador das unidades, vai ser a largura, concatenar outra vez, aqui falta um e comercial, e agora aqui por último vai ser a espessura do tampo, ou neste caso tampo espessura. Por último não, ainda faltam dois. Portanto, na estrutura eu vou ter o comprimento menos 80 mm, depois vou ter o tubo quadrado de medida, aqui vou concatenar com a altura menos a espessura do tampo, ou seja, a altura menos a espessura do tampo, menos 50, menos o tubo quadrado de medida a dividir por 2, menos 60. Pronto, o que é que me falta aqui? Falta-me aqui um menos e falta-me ainda aqui concatenar. Portanto, eu tenho a altura e não tenho a largura. Portanto, é isto aqui e é a largura menos 80 menos o tubo quadrado medido. Pronto, pá, isto aqui muitas vezes é o mais difícil de nós pensarmos como é que vamos querer fazer esta associação de medidas, porque aqui não temos variáveis, como por exemplo no Solo ou no Pro, em que isto tudo podia ser uma variável, e agora chegávamos aqui e representávamos só esta variável. Portanto, aqui no Express não temos essa possibilidade. Falta-me aqui a chapa traseira. Portanto, isto vai ser o comprimento menos 110 concatenado. Portanto, depois é menos a altura, menos a espessura do tampo, menos 50, menos o tubo quadrado, medida a dividir por 2, menos 60. O que é que me falta aqui? Falta-me aqui este 5. Ok. Portanto, de file names está tudo. O que é que eu vou fazer agora? Vou passar aqui às dimensões. Portanto, nas dimensões, o meu ângulo vai ser igual, ou seja, a cota que eu capturei chamada ângulo vai ser igual à caixa de input ângulo. Aqui às vezes é boa prática darmos o mesmo nome, porque assim sabemos o que é que corresponde ao quê. Se arranjarmos nomes muito diferentes, depois podemos ter problemas em saber o que é o quê. Pronto, eu vou passar aqui ao tampo comprimento, que é igual ao comprimento. A espessura é igual à espessura do tampo. A profundidade é igual à largura. Depois, na chapa traseira comprimento, vai ser igual
ao valor do comprimento menos 110, a altura é igual à altura menos a espessura do tampo menos 110 menos, agora aqui é a medida do tubo quadrado a dividir por 2. Pronto. Depois a altura vai ser a altura menos a espessura do tampo menos 50 menos o tubo quadrado a dividir por 2. Aqui vou colocar em parênteses também. Depois o comprimento é igual ao comprimento menos 80 menos o tubo quadrado medido. A profundidade é a largura menos 80 menos o tubo quadrado medido. O tubo quadrado medido é igual ao input. Aqui a espessura é igual ao input da espessura e o comprimento da chapa é igual ao input do comprimento da chapa, assim como o da largura é igual ao da largura. Prontos. Ou seja, de dimensões está tudo feito. Agora aqui vou passar às features, que neste caso é a minha feature de corte, portanto, onde vai ser validado se nós queremos corte ou não. Portanto, para isso eu vou criar aqui um if. Portanto, se neste caso o input dos cortes do tampo for igual a true, eu faço unsuppress. Caso seja false, eu faço suppress. Pronto. Em seguida, falta-me aqui a configuração do material. Portanto, se eu escolher um determinado material, vai ser escolhida a configuração X, se for outro é a configuração Y, se for outro é outra configuração. Portanto, para isso eu vou criar aqui um if material for igual a oak, portanto vai ser a configuração oak. Depois aqui dentro deste if eu vou colocar outro if, ou seja, vírgula, if torna a vir material for igual a Pine, passa a ser a configuração Pine, e caso não seja nenhum destes dois, passa a ser o Maple. Pronto, falta-me aqui um parênteses, não, umas aspas, exatamente. Pronto, ou seja, neste momento eu tenho tudo configuradinho. Portanto, vamos agora então gerar o nosso modelo. Portanto, não sei se tiverem alguma questão, podem aproveitar para ir colocando agora nesta altura. Portanto, eu vou começar aqui a preencher. Portanto, eu sei que o meu valor vai ter que ser entre 750 e 1100. Por exemplo, se eu meter 2000, o valor não é aceito. Ou seja, na altura eu vou colocar, por exemplo, 1000, comprimento 2441, largura pode ser 700. Aqui a minha medida da chapa inferior vou colocar 555 por 250. O tubo, vou escolher um tubo de 70. Espessura pode ser 5. O ângulo aqui da minha base dos pés pode ser 19. A espessura do tampo vou colocar 30. Neste caso não quero cortes e
vou escolher em Pine. Portanto, depois é só fazer criar e o DriveWorks vai fazer todo este trabalho por nós. Ou seja, ele vai entrar dentro de cada ficheiro, vai criar os modelos ajustados às medidas que nós escolhemos. Neste caso, como eu já tenho desenhos associados, ele vai-me criar também os mesmos desenhos. Ou seja, poupa-nos aqui, depois de automatizar esta parte, poupa-nos aqui uma grande carga de trabalhos. Porque neste caso é um produto standard que pode ter medidas, entre aspas, infinitas. Se eu tivesse que andar aqui a criar configurações acerca destes modelos, pá, ia demorar muito mais tempo. Portanto, ele está aqui a gerar. Pronto, e como podem ver, passados estes segundos, tenho aqui os meus cheirinhos criados, portanto, devidamente nomeados. Portanto, como podem ver aqui, o meu tubo é um tubo de 70x5. As alturas com os devidos descontos estão naquilo que é pretendido. Portanto, a chapa aqui inferior também está. E o meu tampo não tem cortes. Portanto, eu posso abrir, por exemplo, aqui o desenho da estrutura. Portanto, e tenho aqui o desenho da minha estrutura. Portanto, eu posso abrir aqui, por exemplo, o desenho do meu tampo. Portanto, neste caso, teria que meter a configuração do Pine. Ele ficou linkado à outra configuração. Pronto, e como veem, o DriveWorks permite-nos poupar tempo e automatizar ao máximo os nossos modelos standard. Terminamos assim mais um webinar da Cadnia. Agradeço a vossa presença. Sigam-nos nas redes sociais. Até uma próxima.